Sejam bem-vindos e bem-vindas a este nosso terceiro encontro, terceira websérie falando sobre o diálogo aberto, o diálogo interreligioso. Estamos aqui neste nosso evento do segundo ano falando justamente sobre isso, sobre esse respeito, sobre essa conversa amiga e fraterna. E este tema entramos na esfera sobre a morte. Com a palavra, o senhor Éder, na visão espírita. Iniciando mais uma vez o Grupo Cortel e aos colegas aqui presentes. A ciência, né, o senhor falou, o professor falou sobre o pai que falou que tudo é natural, né? A morte é natural, porque tudo no universo nasce, cresce e se transforma. Então, as nossas células, os nossos órgãos, eles sofrem a ação do tempo, eles sofrem a ação de tudo que a gente faz com o nosso corpo, né? Na nossa má alimentação, nos nossos desregramentos, nós cometemos excessos. Na verdade, a gente costuma dizer, tem uma visão que diz assim, ó, que muitas vezes a gente não morre, a gente se mata, porque a gente não cuida da saúde, não cuida da alimentação, a gente é totalmente fora da casinha, como se diz. Então, até André Luiz, quando desencarnou, que ele foi recebido no plano espiritual, disseram para ele que chamavam ele de suicida. Ele, não, mas como suicida? Eu não me matei. Mas ele tinha os desregramentos dele, bebia demais, fumava, tinha todos aqueles excessos que a gente comete. O nosso problema são os excessos, né? Nem tanto lá, nem tanto cá. Então, nós acabamos nos prejudicando. Mas, independente disso, vai chegar um momento que a gente vai morrer. O corpo vai desagregar, os órgãos vão cansar. Né? Então, esse momento é um momento natural, que todos nós vamos passar. Então, a preocupação com a morte a gente não deve ter. A gente tem que ter a preocupação com a vida, de viver bem, né? De nos alimentarmos bem, de dormirmos bem, novamente a palavra amor. Amar, respeitar, nos compreender, para que quando chegar esse momento de que a gente vai partir, né, na verdade, nós só conjecturamos nas nossas religiões, nós não temos nada de verdadeiro, dizer assim, não, isso é verdade absoluta. Não, a gente tem ideias do que é a morte, ou pós-morte, que a gente vai falar em outra oportunidade. Mas a gente tem que ter o cuidado com a nossa vida. Viver bem. E não nos preocupar. E quando ela chegar, eu gosto muito daquela foicezinha, né? Porque se fosse alguém, como disse o Frei, a gente podia negociar. Quem sabe, me dá mais um ano, me dá mais uma semana. Mas, na verdade, a gente recebe essas oportunidades. Eu não lembro quem falou da experiência quase-morte. A experiência quase-morte nada mais é que uma oportunidade que Deus nos dá de rever algumas coisas. Meu filho, vai vir. Eu vou te dar mais uma semana, mais um mês. Então, a experiência quase-morte nada mais é que uma oportunidade que Deus nos dá para a gente refazer caminhos, mudar as nossas concepções, nossas convicções. De entender que o outro é parte integrante da nossa vida. E que a gente precisa desse outro. Somos anjos de uma asa só, precisamos de dois para subir. Então, nós precisamos estar juntos. E Deus dá várias oportunidades. Já começa por todos os dias que a gente acorda. Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente tem que dizer é assim, ó, gratidão, meu Deus, por eu estar vivo. E aproveitar esse dia. E as experiências quase-morte é isso, são oportunidades. Mas vamos esperar ter uma experiência quase-morte para refazer caminhos, para mudar as nossas coisas? Não. Vamos aproveitar primeiro respirar da manhã e gratidão. E que eu tenha um dia maravilhoso e que eu possa aproveitar e ao chegar ao final da noite agradecer por esse dia, fazer um balanço, se eu magoei, eu quero amanhã, né, pedir perdão, pedir desculpa. Então é isso, a morte é um efeito natural. A gente não tem que ter essa preocupação com ela. A gente tem que viver bem. Obrigado.
com a palavra o professor Sérgio Sardi. Muito obrigado, Cláudio. Agradeço ao Grupo Cortel pelo convite e presença de cada um de vocês. A palavra fé, ela muitas vezes é dada em oposição à ideia da racionalidade, né? Então, por um lado a fé, por outro lado a racionalidade. Como se nós, seres humanos, fôssemos seres cindidos. E isso me parece ser um despropósito. A fé, meu entender, quanto significação vivenciada, tem a ver com um sentimento de nunca estar só. Em momento algum. Nunca se sentir só. Se está acompanhado de algo maior. Eu prefiro não nominar, mas também posso dar todos os nomes que a tradição possa oferecer. Né? Deus, Jeová, Oxalá, etc. Está além da nossa linguagem. Fé é não se sentir só, em momento algum. E me parece que esta ideia está profundamente conectada ao que Frei Suzin, né, ao que o senhor disse nesse momento. Quando o amor aqui é um laço, quando o amor é um compromisso, quando o amor não é simplesmente algo a receber, mas algo a ofertar e a partilhar, algo a contemplar, ele envolve uma mudança completa de percepção. Então esse momento da morte, não como um momento solitário, mas como um momento profundamente acompanhado. Um momento de profunda ligação. Segundo lugar, surgiu outra palavra. Confia. Quando posso me dar assim, essa experiência a cada dia de novo de fazer da minha gratidão uma forma de oração silenciosa, fazer da minha gratidão pela existência um compromisso de responsabilidade que me leva a aprender a gostar de existir como uma forma de responder a esta gratidão, junto com ela, algo me diz, lá no fundo, confia. Confia porque a mesma fonte que te traz até aqui é a mesma fonte que te leva. Se você confia na vida, confia na existência, você pode ser grato a tal ponto pela existência dentro dos nossos limites e até mesmo observando que há mais para sentir e que você ainda não consegue sentir, que já é uma forma de ultrapassá-lo, né? Mesmo via negativa. Então, gratidão pela morte também, porque sem ela a experiência de ser um humano no contexto da humanidade, de toda a história, não teria sido completa. Meu pai dizia, e é natural, não é algo sobrenatural, a morte é natural. E quando alguém morre, é hora de começar a comemorar o que essa pessoa fez. Porque é só neste momento que a gente começa a conhecer de fato esta pessoa. Seus motivos. O que sentia quando fazia isso ou dizia aquilo. É nesse momento em que alguém se foi assim, na aparência fenomênica, né? Que essa pessoa se mostra de verdade. Que a sua presença passa a ser muito profunda, ela está no teu âmago e esta presença é um lugar de comemoração do sagrado em você mesmo. Então, para além da palavra morte, para além da expectativa, né, o compromisso com a vida e
por fim, dizer que o momento de morrer é o momento de morrer, não deve começar antes. E muitas vezes gastamos tempo demais com isso, quando a vida está ali, solicitando a nossa presença. Muito obrigado. Obrigado, professor Sérgio. Com a palavra, a senhora Celeste. Então, assim, a morte... Eu fui uma pessoa que eu tinha muito medo da morte. Até que eu me deixei de ser ignorante e passei a crer. Como é que eu passei a crer? Acreditando fielmente em Deus, em primeiro lugar, e crendo no anjo de guarda. Porque a morte para nós, a matriz africana, ela não... Para nós é só perdeu a roupa, o corpo. A alma, o espírito, corrigindo, perdeu a roupa. Porque nós trabalhamos com os ancestrais. Então, para nós, eles não morrem. Nunca. Tá? Então, nosso amor, nosso respeito vai continuar. Tudo que ele fazia, nós lembrava sempre com carinho. Então, a gente zela por esse morto até enquanto nós vivemos. Tá? Até porque, assim, quando a pessoa, no nosso rito, quando ela está agonizando na morte, ela já sabe, por exemplo, às vezes ela é avisada que está chegando a hora. Então a pessoa já tem uma consciência que está chegando à etapa final, que ela já fez o que tinha que fazer aqui. Então, quando ela chega, não vou dizer que seja todos, tá? Mas aqueles que se aprofundaram um pouco mais, quando chega na hora da partida, ela sabe que está na hora, ela sabe que vai ser conduzida. Essa condução, quando ela está no momento de agonizando, a gente diz que a mãe Iemanjá, Nanamburuquê, que conduz, no sincretismo católico, é a Nossa Senhora dos Navegantes. Então seria a mais velha, que é a Nanamburuquê, conduz até a agonia dessa pessoa. Ela partiu, então ela não está só naquele momento. Ela está nos braços da Nanamburuquê. Ela está amparada. Ela sabe que ela pode ir tranquila, que ela já cumpriu a missão dela e que ela vai continuar cumprindo. Aí ela desencarnou, a Nanamburuquê larga, passa para Oiá Oiansã, que no sincretismo católico é a Santa Bárbara. Passa para ela, porque aí a pessoa já é um egum, precisa de uma orientação. E ali será orientado para encaminhar que Olorum receba ela de braços abertos. Olorum seria Deus, Jesus Cristo, receba ela em paz. Então, para nós, não morre. Claro que nós somos egoístas, a gente não quer nunca perder. Nós vamos sentir saudade, vamos sentir falta, tudo vai nos lembrar a pessoa. Mas isso é egoísmo da matéria, da pessoa, que na verdade nós nunca gostamos de perder. Quem gostaria de perder um ente querido? Jamais. Então, para nós a morte é só a vida, que é uma passagem, onde devemos viver intensamente, fazer o melhor que podemos, não passar em vão, saber que tu fez algo que a tua parte tu fez. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para nós. Por que eu digo isso? Porque como a função da matriz africana, então eram povos muito humildes, não tinham cultura, então eles precisavam se apegar a algo que amparasse eles. Então, foi gerada essa família religiosa, dando o nome, voltando, que eu já tinha falado, né? E nesse ponto, então, para nós, o Espírito vai continuar no meio de nós, até mesmo nos orientando em alguns momentos.
Obrigado. Muito obrigado, senhora Celeste. Com a palavra, professor e Frei Luiz Carlos Suzinho. Obrigado. Mais uma vez, então, a minha saudação a todos os companheiros, companheiras, e nosso agradecimento ao Grupo Cortel. A morte tem muitas maneiras de abordar, né? Mas dentro da experiência que a gente tem, se fosse simplesmente olhar uma análise científica das coisas, a morte biológica é a mesma de todos os seres vivos, né? E seria o fim de uma vida, e é isso que a ciência pode dizer, né? Mas a experiência humana, a existência humana, ela faz uma experiência que desborda essa mera explicação científica. Do ponto de vista existencial, a morte tem algo de humilhação. Até a gente vê isso na literatura, na tradição, a morte como uma espécie de derrota, né? A agonia mesmo é vista, a palavra mesmo agonia é uma batalha, né? É como se houvesse uma batalha na qual a gente já está destinado a ser o perdedor, né? É como se a morte lutasse com a gente. E ela, em última análise, é o grande inimigo dessa batalha que leva a melhor, né? E que, por isso, cria aquelas fases que são conhecidas na área de uma observação do fenômeno de morrer, né? Se fala em 4 etapas de recepção da morte. A etapa de não crer que a morte está se aproximando, a negação, portanto, da morte. Depois a etapa da revolta. A revolta é uma fase, é uma passagem pela qual é muito difícil não passar, né? Depois a etapa da barganha, que é a etapa da tentativa de então durar mais um pouquinho e tentar negociar com a morte. E finalmente a etapa da aceitação, da resignação e do acolhimento, né? São etapas que precisam ser ajudadas, né? Mas um fenômeno que é muito arcaico, muito antigo, e que a literatura bíblica, eu me baseio nela, né? A literatura bíblica, ela mostra bem, mas depois a gente encontra em outras áreas culturais também. A maneira de morrer, porque a cultura, ela modela a forma com que a gente vai ao encontro da morte. E é uma coisa que se repete através de diversos estilos de linguagem, a morte como um relacionamento com alguém. Eu mesmo aqui falei agora em ir ao encontro da morte, como se a morte fosse alguém que vem também ao nosso encontro, alguém que nos espreita. A morte é uma senhora que nos espera no final do desfiladeiro e vamos ter que passar lá. E ela está lá com com a sua foice, né? E às vezes na tradição se representou o diabo com o seu garfo, um corta e o outro recolhe. Quer dizer, precisa enfrentar essa situação extrema. Mas na escritura, sobretudo, a morte ela é personificada. Assim como é personificada a sabedoria, é personificada a justiça, todas essas grandes experiências humanas que compõem o humano, elas são personificadas. A sabedoria é aquela que oferece um banquete, a justiça é aquele que tem capacete de batalha, que vai na frente do carro de batalha, porque é a questão de justiça. Então, essa personificação ela se dá sobretudo na morte. E aí, por exemplo, nós temos o anjo da morte, é uma literatura ligada, né, a isso. O anjo da morte, a morte como alguém que nos toma nos seus braços, a morte que nos leva, a morte que nos rouba, portanto, um ladrão. Né? Isso está tanto nas escrituras hebraicas como no Novo Testamento, né? Que aparece quando menos se espera, pode ser uma surpresa. De alguma forma, mesmo que a gente tenha vivido, esteja saciado de viver, em último momento há uma surpresa. Ou seja, a morte tem esse paradoxo de novo,
de que a nossa relação com ela é como se relacionasse com alguém que se aproxima, alguém que está rondando, alguém que vai nos roubar. Não rouba alguma coisa de nós, rouba a nós, né? Ou rouba uma pessoa querida nossa e a gente não queria deixar. Como fazer para que ela não chegue. Só que a morte não é alguém. Esse que é o drama. Ou seja, ela é uma espécie de monstro, então. Porque ela tem toda a estrutura, todo o formato de ser alguém, mas ela não é alguém. Não adianta a gente se iludir, ela não é alguém. E por isso que na Escritura se diz, lá no final do Cântico dos Cânticos, o amor, volto para esse tema, o amor é forte como a morte. Primeiro porque quando a gente ama, quando a gente começa a amar, a gente tem que mudar alguma coisa. O amor produz alguma coisa de morte em nós. Senão esse amor não é verdadeiro. Então, ele tem um pouco de sabor de morte também. E tem quem resiste a amar exatamente porque sabe que vai ter que morrer para alguma coisa, para si mesmo. Vai ser convocado ao amor. Mas, por outro lado, também, se o amor tem algo da morte, a morte pode ter algo do amor. É a morte, o amor forte como a morte. E se nós temos alguém que nos dá a mão e se torna presente à nossa morte, e que seja forte como a morte, nós podemos confiar. Esse é o testemunho que nós temos, por exemplo, de Cristo no centro, né, da nossa experiência espiritual. Cristo é aquele que é Senhor da nossa vida e da nossa morte. Paulo dizia isso. E Paulo estava muito focado nessa questão. Pascal, a morte é uma Páscoa, a morte é uma passagem. Então, a gente biologicamente passa da vida para a morte, de jovem a gente fica velho, nunca dá o contrário, né? Um velho fica jovem, um morto fica vivo. Mas, do ponto de vista da experiência humana, a gente pode contradizer isso. E o caminho da contradição e o caminho de uma vitória sobre a morte é, de novo, o caminho desse vínculo forte como a morte, que o amor pode criar. Eu acho que a gente pode fazer pequenas experiências, né? Pequenas experiências de amor que vence situações que são constrangedoras, que nos diminuem. Na verdade, o amor supera isso. E, portanto, a gente já ao longo da vida vai fazendo pequenas experiências nas quais a gente também se funda para confiar de que a morte não é a grande inimiga. Pelo contrário, São Francisco morreu cantando, colocando flores na porta para receber a morte, porque ele tinha seguido o Cristo que morreu gritando, que morreu abrindo caminho na situação mais dramática que podia ter, né? Então, ele tornou a morte uma irmã. É assim que ele chama no Cântico das Criaturas. Louvado seja meu Senhor por irmã morte. É isso. Ok, muito obrigado a todos por esta explanação sobre a morte. Agradecemos a vocês que nos acompanham nesse grande diálogo sobre todas essas esferas na questão da campanha de finados. Luto, morte e pós-morte. Grupo Cortel, a vida se renova.